Fala galera, a gente vai falar sobre Design Pattern Decorator. É, mas antes de entrar no cerne do assunto do vídeo de hoje, eu vou fazer uma tangente para a gente poder conversar um pouco sobre alguns temas interessantes que talvez pode te ajudar a ter uma compreensão melhor de qual é a dificuldade, qual é a complexidade de se aplicar e como a gente minimiza essa complexidade para facilitar a nossa utilização desses patterns, tá? É, Tá, os partners, eles entram na questão eles entram como ferramentas que a gente pode utilizar para resolver problemas que são muito comuns na vida de quem desenvolve software, tá? Então, só que uma coisa que pode aumentar a complexidade ou dificultar a implementação desse design pattern no seu código é o ambiente do seu código em si. Como assim? É, Às vezes o seu código ele está implementado de uma maneira que ele não é tão receptivo a você implementar design patterns para facilitar a manutenção desse código. Então, para a gente entender como a gente deixa esse ambiente mais receptivo à implementação de design patterns, a gente tem que entender alguns tópicos antes. Quais são esses tópicos? Primeiro, entender um pouco mais de clean code, que é muito importante isso para qualquer desenvolvedor, independente se for iniciante ou mais avançado. Isso são assuntos que é tratado no clean code que vai te dar uma guinada na sua carreira de desenvolvedor. Outros temas importantes são padrões de projeto, padrões de projetos de software em si, que vão entrar naquela questão de mérito, de tipo, reaproveitar código e etc. E uma coisa que é muito importante, mas muito importante mesmo, que pelo menos na minha opinião, que é o Solid. Você tem que entender os conceitos de Solid e ter esses conceitos aplicados no seu código pode facilitar e muito a você a implementação de diversos dos patterns que vai ser apresentados nessa playlist. Então, o Solid é uma coisa crucial para você entender e aplicar no seu código, para você ter essa diminuição drástica na complexidade da implementação dos designs, beleza? Então, entrando agora no nosso tema do nosso vídeo, que é o Design Pattern Decorator, cara, igual eu disse anteriormente, muitos dos Design Patterns eles estão muito ligados à complexidade da implementação deles a alguns princípios. E para mim, na minha opinião, pelo menos, o Design Pattern Decorator ele está muito ligado a um dos princípios do Solid, que é a letra O, que é o Open Closed. O que diz o Open Closed? O Open Closed ele diz que uma classe ela sempre deve estar aberta à extensão, porém ela deve estar fechada à modificação. O que, que isso significa? Quando você vai lá e implementa uma funcionalidade na sua classe, e depois de um tempo você precisa aumentar as funcionalidades dessa mesma classe, você não deve modificar a sua classe original. Você deve simplesmente adicionar as funcionalidades e estender a funcionalidade da sua classe antiga. Por exemplo, a gente pode utilizar de uma maneira mais simples, utilizar o PO e estender a classe anterior, criar uma nova classe e daquela classe a gente cria novas funcionalidades em cima, tá? Então, isso aqui é a maneira mais simples de você entender esse conceito. Só que o Design Pattern Decorator, nesse caso, nesse princípio do Solid, ele entra para brilhar, porque é aí onde que ele entra o cerne dele. A ideia do Decorator é te dar um mecanismo de você adicionar funcionalidades novas sem ter que modificar ou alterar as classes anteriores ou as funcionalidades anteriores. Para a gente conseguir absorver isso e entender, eu conseguir transmitir para vocês de uma melhor maneira possível, eu preparei um estudo de caso para que a gente consiga eh, ter uma visão prática, mas também de um problema real que pode acontecer numa aplicação e qual que é o ambiente propício para a gente aplicar esse design pattern no nosso código, beleza? Então vamos lá. Então, aqui a gente tem um estudo de caso, tá? Então vou descrever para vocês qual que é o nosso caso aqui que a gente vai trabalhar em cima. A gente tem aqui uma aplicação que é uma vitrine de livros, tá? E essa aplicação, e a nossa aplicação, ela tem uma parceria com a Livraria Saraiva. Então a Livraria Saraiva disponibiliza uma API para a gente consumir. Então a gente tem uma classe aqui de requisições, tá? Nessa classe de requisições, a gente traz os dados da Livraria Saraiva, a gente processa esses dados de acordo com o que a gente precisa na nossa classe de vitrines, e essa classe de requisição disponibiliza esses dados processados para a nossa classe de vitrine, e a nossa classe de vitrine disponibiliza isso para os nossos usuários conseguirem visualizar esses livros, beleza? Só que depois de um tempo, a gente recebendo feedback dos nossos usuários aqui, eles começaram a falar que eles
Tipo, eles precisam de mais conteúdo, talvez tem coisas que não estão disponibilizadas, livros que não, que a Livraria Saraiva não tem no acervo dela e que eles estão dispostos a, tipo, a comprar ou a conhecer, e etc. Então a gente precisa de trazer mais coisas para o nosso acervo, nossa vitrine. Então, a gente fez parceria com mais duas outras livrarias, que é a Livraria Cultura e a Livraria Travessa. E aí, o nosso problema agora que a gente tem que resolver é como que qual que é a melhor maneira da gente resolver, como que a gente implementa essas novas integrações na nossa aplicação. Então, para isso, eu trouxe três soluções possíveis aqui. A primeira é essa daqui. A primeira é a mais básica possível. Então a gente vai lá na nossa classe de requisição, a gente implementa a lógica de para buscar os dados tanto na travessa, tanto na cultura, traz esses dados e a gente processa tudo na mesma classe ali, que é a classe de aquisição. Depois que esses dados todos processados, a gente simplesmente devolve isso para a nossa classe vitrine e mostra isso para os usuários. Isso aqui seria, no meu ponto de vista, a pior maneira de você resolver esse problema, tá? Por quê? Porque a gente está a gente está aumentando e muito a complexidade e a responsabilidade da nossa classe de aquisição. Ou seja, agora pensa assim que se daqui a um tempo a gente precisar integrar isso com mais 10 livrarias. Então, a nossa classe de requisição, ela ficaria muito grande. Então, ela ficaria muito complexa, até da manutenção, de a gente estender ela. A gente pode, em algum momento, conseguir é, em- sem querer, é claro, colocar bugs aqui quando for implementar uma adição de uma nova livraria, tá? E uma coisa que a gente tem que entender também, e o porquê que essa aqui não é uma das melhores alternativas, é que cada livraria ela vai ter uma API diferente, com um escopo de resposta diferente. Os campos podem ter nomes diferentes, então, não, então, ou seja, processar esses dados vai se tornar cada vez mais complexo à medida que a gente vai adicionando novas livrarias aqui na nossa vitrine, na nossa aplicação. A segunda opção, ela da nossa solução aqui, é essa solução aqui. Ela já, o que que a gente fez aqui então? A gente separou a nossa classe de aquisição. A gente criou uma classe para cada livraria. Então, cada classe ela tem a responsabilidade simplesmente de cuidar, processar e tratar os dados de cada livraria. Tendo esses dados em mãos, processado, ela simplesmente disponibiliza isso para nossa classe vitrine. Beleza? Então, isso aqui já é uma solução bem mais aceitável do que a anterior. A gente está separando responsabilidades. Então, cada conexão com as APIs de cada livraria vai ter uma classe que vai se responsabilizar por processar esses dados e simplesmente vai disponibilizar isso para a nossa classe vitrine. Só que essa solução ainda não é a melhor solução possível. Por quê? Porque agora a gente está dando uma camada mais de complexidade para a nossa classe vitrine. Então, nessa classe, à medida que a gente for adicionando novas livrarias, a gente vai aumentar a complexidade da nossa classe vitrine. Então, a gente diminuiu a nossa complexidade aqui nesse caso da integração com as APIs, mas a gente ainda está aumentando a complexidade da nossa classe vitrine. A nossa terceira solução aqui, ela é justamente aplicando o Decorator. Então, como é que seria isso? A gente tem aqui a mesma ideia aqui que a gente aplicou no exemplo anterior, a gente separou cada classe com a responsabilidade de conectar e processar os dados de cada API de cada livraria, beleza? Só que a integração desses dados, ela vai ser feita através do que? De decorators. Então a gente vai ter um decorator para fazer integrações em cascata, beleza? Então, a gente vai utilizar, ou seja, a gente vai ter um decorator para integrar os livros da Saraiva com os livros da Travessa, e um decorator para integrar os livros da Cultura com o resultado da junção da Travessa com a Saraiva. E assim, a nossa classe vitrine, ela vai receber aqui a junção de todas as outras livrarias. E à medida que eu for precisando adicionar novas livrarias, eu simplesmente venho e adiciono e crio um decorator para que ela seja capaz de para me integrar com com as livrarias que já estão implementadas, tá? Então, mas a gente vai ver isso na prática. Mas uma coisa interessante aqui, não sei se vocês já viram aquelas bonecas russas. Então, essa ideia aqui da
essa ideia aqui, esse escopo aqui dos decorators, eles parecem muito com aquelas bonecas, com a ideia que é as matrioscas aqui, ó. Então essa imagem aqui. Então a gente tem as matrioscas, que é a bonequinha pequenininha. Então essa bonequinha pequenininha ela é englobada pela bonequinha um pouco maior e assim consecutivamente. Então o decorator ele se assemelha muito a essas matrioscas. Então, ou seja, a gente tem a nossa classe original, que é a bonequinha menorzinha, e essa bonequinha menorzinha quando a gente precisa aumentar, incorporar funcionalidade nela, a gente coloca ela dentro de uma boneca maior. Então o Decorator ele entra nessa questão. Então a gente pode escalar infinitamente, claro. A nossa bonequinha vai ficar bem maior, mas ainda assim a gente está sempre preservando as implementações originais. Então a gente está englobando funcionalidades, a gente não está modificando as classes para adicionar funcionalidade. Então, vamos ver isso de fato aqui no nosso exemplo, tá? No nosso exemplo aqui do nosso VS Code. Beleza. Então, aqui a gente tem nosso VS Code, beleza? Então, aqui a gente tem de maneira bem simples, tá? Eu não criei não tem toda a aplicação aqui igual eu descrevi. Então, aqui eu estou criando um modelo mais para modelo didático. Então, aqui a gente tem mais básico mesmo. Então, a gente tem aqui a nossa integração, a nossa classe que integra, né? Com a nossa com a livraria Saraiva. Então, ela devolve aqui a instância dela. E eu passo essa instância aqui para dentro do Book Showcase. Então, dentro do Book Showcase, eu tenho aqui a instância da nossa classe Saraiva, e aí dentro do Book Showcase eu executo simplesmente o nosso showcase para mostrar os valores aqui os nossos livros disponíveis na nossa vitrine, beleza? Olhando aqui o nosso Book Showcase ele tem esse método de execução, então ele vai simplesmente entrar na livraria que a gente passou aqui, então a gente passa para ele um Bookstores, tá vendo que eu não passei aqui uma classe chamada Saraiva, eu criei aqui uma interface, então eu estou programando diretamente para a interface. Isso aqui é um dos princípios do Solid, tá? Então eu estou programando para interface e aqui eu estou fazendo uma injeção de dependência, que também é outro princípio do Solid. Tá vendo aqui que meu ambiente ele foi criado para ser de maneira escalável, tá? Então, independente de você utilizar um design pattern, o meu ambiente aqui ele tá criado para ser desacoplado, etc. Então, o meu ambiente ele está receptivo para qualquer design pattern que eu coloque aqui dentro. Ok? Então eu recebo aqui a minha livraria e nessa livraria simplesmente eu busco os livros dela. Então aqui a gente tem a nossa livraria Saraiva, que é a que está fazendo a implementação. Então simplesmente ela dá o getbook aqui e ela retorna os livros que é da livraria Saraiva. Claro, novamente, aqui eu não estou fazendo a conexão com o API porque não é esse o nosso objetivo aqui. Pensa que aqui tem toda a implementação de conexão API, tratamento de dados, etc. E aqui simplesmente está retornando os dados depois desse processamento, tá? Então, se a gente vir aqui e rodar nossa aplicação, e a start aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, que ele devolveu pra gente aqui os nossos livros da Livraria Saraiva. Agora, pensando no nosso estudo de caso aqui, agora a gente tem que adicionar uma nova livraria. Então, vamos começar aqui, voltando aqui para o nosso, pensando aqui no nosso exemplo. Então, agora a gente faz a junção agora com a livraria Taverna. Tá, e como é que a gente faz isso? Então, agora a gente vai vir aqui e vamos pegar essa classe Saraiva, a gente vai reaproveitar ela aqui e vamos copiar ela e vamos colar. Então, porque como a gente está programando para interface, todas elas têm que seguir o mesmo padrão, tá? Então, eu vou mudar o nome dessa classe aqui. Então, eu vou pôr aqui travessa, tá? Então, vai ser a minha classe aqui da livraria travessa e aqui eu vou mudar travessa. Então, aqui ela está implementando Bookstores. Tá, então eu tenho um get aqui. E agora aqui, a minha livraria Travessa, ela vai devolver para a gente aqui os seguintes livros. Tá? Então, esse aqui é os livros disponibilizados para a nossa livraria Travessa. Beleza. Feito isso daqui, agora como é que a gente faz para integrar ela aqui? Agora, agora a gente vai aplicar de fato o nosso design pattern. Então, a gente vai vou criar uma pastinha aqui chamada Decorator, tá? Essa pasta Decorator, eu vou vir aqui e vou criar o Decorator que vai fazer a integração. A gente vem aqui no nosso exemplo aqui, ó. Então a gente tem o Decorator que faz a integração dos livros disponibilizados pela Saraiva e pela Travessa, tá? Então eu vou criar esse Decorator aqui agora no nosso VS Code, beleza? Então feito isso aqui, então eu vou vir aqui, vou criar agora uma classe chamada Travessa Decorator.js. Tá. E aqui eu vou simplesmente agora export class travessa decorator. É uma boa prática aqui de JavaScript, tá? Tem o mesmo nome do arquivo. Então, agora, essa travessa decorator, o que ele vai? Ele vai estender a minha travessa. Já o Copilot aqui já me ajudou um pouquinho. Então, essa travessa aqui, ela vai estender o comportamento da minha travessa, tá?
Então eu vou estender, e aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui criar um construtor também para me injetar, para ser injetado uma classe, uma Bookstores, tá? E beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui, eu vou retornar o valor, vou até tirar esse daqui, ó. Então o que eu estou fazendo simplesmente? Estou criando aqui um método getBookstores, tá? Então nesse getBookstores eu vou retornar os meus dados, né, da minha Bookstores que eu recebi aqui na injeção, e também eu vou retornar os livros disponibilizados o quê? Pela travessa. Então estou dando super aqui, então estou pegando os dados dentro da travessa e estou utilizando o Get Bookstores o quê? Da travessa. Tá? Então agora ou seja, estou mesclando os dados aqui da minha Bookstores que eu estou recebendo na injeção com os dados da minha Bookstores que eu estou estendendo. Beleza? Então, eu falei, tem diversas maneiras. Você poderia receber as duas livrarias aqui e fazer a junção. Então, aí você fazia um decorator mais genérico. Mas eu vou fazer essa daqui para ficar também não ficar muito complexo de entender. Então, tendo essa classe aqui de decorator, para que a gente implementa aqui? Ó, observe bem que eu não estou mexendo, eu não mexi nem na classe Saraiva nem na classe Book Showcase, que é a minha vitrine. Então, eu vou criar aqui uma instância. Então, eu vou chamar ela de travessa plus. Então, para travessa plus Saraiva. Então, essa aqui vai ser a minha instância que vai me trazer tanto da Saraiva quanto da caverna. Então, eu vou dar um new. E aqui eu vou trazer minha classe. E dentro dessa classe, ela pede o quê? Uma instância. E a instância que eu vou colocar é a instância da minha livraria Saraiva. Tá? Feito isso daqui, ó, a gente continua vindo aqui. Agora eu vou pegar essa instância daqui e vou colocar, vou me fornecer ela o quê? Para minha vitrine, meu Book Showcase. Então agora, ó, a gente acabou de ver que eu tenho os livros da livraria Saraiva mais os livros da Travessa. E aí, como é que eu faço agora para me entregar, fazer a integração com a livraria Cultura? Cara, o mesmo processo. Você tá vendo agora que, tipo, é receitinha de bolo? Então, o nosso Pater, ele facilitou. Agora, a gente pode colocar aqui qualquer uma das livrarias que a gente quiser. Se a gente fizer a integração com 1000 livrarias, a implementação dessas 1000 livrarias vai ser custosa, cara, vai ser 1000 livrarias, mas em questão de complexidade, elas se tornam simples. Eu vou ter aqui a livraria Cultura, então vou ter a classe da livraria Cultura. Aqui vai ter a Cultura, certo? Opa, escrevi errado. Cultura. E agora aqui na livraria Cultura vai ter os seguintes livros. Beleza? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui e vou criar um decorator. Então, eu vou copiar esse decorator aqui, que é a mesma ideia, tá? Então, eu vou colar ele aqui. Rename. Então, eu vou mudar o nome dele aqui. E aqui agora, em vez de travessa, vai ser cultura. Beleza? Então, feito isso daqui, eu vou mudar aqui o nome da minha classe também. Cultura. E pronto. Agora eu acabei de criar. E aqui eu só tenho que de trazer a extensão, estender de cultura em vez de travessa. Feito isso daqui, acabei de criar o meu decorate da cultura, prontinho. Agora simplesmente vem aqui no meu main, vem aqui embaixo e dou um const cultura, tá? Plus Saraiva, plus travessa. Não está na ordem certa, mas dá para entender, tá? Então aqui, eu simplesmente venho agora e coloco a instância da travessa plus Saraiva. Feito isso daqui, agora para minha Book Showcase, em vez de eu passar a travessa plus Saraiva, eu coloco cultura plus Saraiva plus travessa. Opa. E agora, se a gente olhar aqui, ó, agora a gente tem tanto os livros da Saraiva, os livros da Travessa e os livros, não, e os livros da Cultura, tá? Então a gente tem todas as livrarias que a gente integrou, a gente não mexeu, a gente não modificou em nenhum momento o nosso Book Showcase e nem essa live. Então, ou seja, a gente respeitou completamente o princípio de Open Closed, ou seja, a nossa classe aqui, ela é implementada a extensão, como a gente está estendendo através dos nossos decorators, e fechada a modificação. Cara, eu espero que vocês tenham muito gostado. Antes de finalizar aqui, então a gente pode olhar no exemplo. Então foi essa estrutura aqui que a gente seguiu, a estrutura da nossa solução, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Igual eu disse no início, não é difícil, tá, aplicar os design patterns, tá? Então é aquela questão de ambiente. Então tópicos que você tem que revisar para facilitar a aplicação. Então, eu espero que vocês tenham gostado da implementação, tenham entendido. Se tiver deixado dúvida, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Assim que a gente vê, a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Deixa o like, compartilha esse conteúdo para ajudar outras pessoas, tá? E essa playlist aqui a gente vai adicionar todos
os design patterns que existem, então a gente vai criar implementações. E o legal que a gente tá deixando claro aqui que nessa playlist vai ser o legal dela é que eu estou implementando em TypeScript, o Carlinhos está implementando em Dart, então a gente está criando aqui para diversas linguagens, para você entender que o design pattern ele não é de uma linguagem, não é específico de uma linguagem. Então, você pode aplicar isso em C, desde lá a linguagem de mais baixo nível até a linguagem de mais alto nível. Claro, vai mudar a sintaxe, né, de uma linguagem para outra, mas o foco ali, que é a resolução do problema, é o mesmo para todas as linguagens, tá? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim que a gente lançar os vídeos novos dessa playlist, você vai ser notificado. Muito obrigado aí e até!